Luiz! Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre .NET. Uma plataforma de desenvolvimento da Microsoft que todo mundo conhece, né não? E para isso, estamos aqui com o Champs, como sempre. E aí, Champs? E aí, Fernandinha, finalmente, né? Vamos falar de .NET. Eu gosto muito e hoje vamos sair daqui todo mundo mestre em .NET para alegria dos .NETeiros aí em todo o Brasil. Exatamente. E trouxemos também um convidado super especial, especialista em .NET, que é o Luiz. E aí, Luiz, se apresenta pra gente. Primeiramente, muito obrigado novamente pela oportunidade aqui de estar novamente aqui no podcast. Então, bom, feliz aqui falar sobre o que eu gosto de falar, que é sobre o .NET, né? Então, bora pra cima, né? Me apresentar aqui, né? Me chamo Luiz, eu tenho aí já faz uns 15 anos que aprendi a programar. Não foi .NET primeiro, foi Delphi, mas depois, no ano seguinte, eu já me redimi e aí foi C#. Brincadeira, eu gostava de Delphi. Vamos lá. Né, pessoal, nos últimos 5 anos eu tenho produzido conteúdos aí para a comunidade, né, na Microsoft. Tenho também recebido aí o prêmio, né, Microsoft MVP pelos últimos 3 anos, pelas contribuições, né, desde artigos, vídeos, eventos e tudo mais. É uma coisa que eu gosto bastante, né, a parte de palestras também gosto bastante. Inclusive eu aceito convite também para palestra, eu adoro palestrar. E atualmente estou com mais aí de 1.000 alunos mentorandos, batemos aqui nesse início de ano, então bem feliz aqui com algumas iniciativas nossas. E é isso. Gosto bastante de falar sobre .NET e temas relacionados à arquitetura, DevOps, Cloud, tudo sempre conectando aí com o .NET. Se quiser falar também como que as pessoas te encontram aí também, né? Boa. Claro, fechado. Bora lá. Né, você pode me encontrar aí pelo LinkedIn, né? Luiz Felipe, né? Então acredito que vai achar até relativamente fácil, né? Se quiser colocar a palavra .NET vai ser mais fácil ainda achar, né? No Instagram você pode achar aí no @Luiz com S, LuizDev _ oficial, né? Então @LuizDev oficial. E em outras redes também com nomes bem similares. Então, geralmente Twitter não utilizo tanto, mas temos outras, o Facebook também estou por lá, também usando aí o LuizDev oficial. Então, você pode me encontrar. E também tem um canal do YouTube que é o LuizDev também, né? Que temos aí algumas dezenas de vídeos lá também. Então, você vai me encontrar por lá. E, bom, e mande uma mensagem, eu adoro conversar, trocar ideia com o pessoal, então pode mandar mensagem à vontade. Muito legal, né? Então, já estou animada para este episódio de .NET. E aí, para começar, então, a nossa conversa, eu abri o episódio falando que .NET é uma plataforma de desenvolvimento. E isso sempre causa, né, uma confusão aí. É framework, é linguagem, o que é ASP.NET, enfim. Vamos conversar, então, o que é isso? O que é o .NET para a gente depois entrar nos aspectos mais técnicos mesmo e mais profundos, né, dessa plataforma. Perfeito, vamos lá, né? Realmente existe bastante confusão nisso, né? E eu acho que existe essa confusão principalmente porque o .NET em si, né, ele é a plataforma e a plataforma ele permite que você execute código, né, de C#, F#, Visual Basic. Então, o que aconteceu é que o C#, por conta da popularidade, ele passou já a ser associado ao .NET. Então, hoje em dia até, né, nas vagas, você vê uma vaga desenvolvedor .NET. Tipo, geralmente você não pensa se é F#, será? Será que é? Não, você pensa já que é C#, que é meio que o padrão realmente. Então, se fosse assim, a pé da letra, a gente estaria aí com desenvolvedores C# na vaga ao invés de .NET, mas é curioso que realmente se consolidou bem nessa parte do .NET está associado ao C#. Então, primeiramente, o C# é a linguagem de programação e suas aplicações elas podem ser executadas aí através da plataforma .NET, né? Assim como outras linguagens, como comentei, F# e Visual Basic. Agora, vamos lá. Inicialmente, né, você tem, na verdade, o .NET Framework, que é a plataforma, só que ele é exclusivo, né, de execução exclusiva no Windows, né? Então, tanto que isso é uma coisa, né, que muitas pessoas, quando não tinha muito popular ainda, né, as atualizações, o pessoal ainda acha que o C#, né, tudo é só Microsoft, é Windows, não executa no Mac. Isso é uma crença ainda que muita gente tem, mas na verdade hoje em dia não existe isso já faz um tempo já, né? Desde 2016 que foi lançado o .NET Core, que é a plataforma que é multiplataforma. Então, você pode desenvolver aplicações C#, né, executá-las em outras sistemas operacionais, como o macOS, como distribuições Ubuntu, Linux, na verdade, né, por exemplo, Ubuntu. Inclusive, eu já atuei em projetos nos 3 sistemas operacionais, nunca tive grandes problemas. Claro que uma plataforma ou outra vai ser mais fácil de mexer, principalmente se você já está familiar com ela, mas no final você consegue, desde o .NET Core, né, desde 2016, você consegue aí já executar aplicações de forma multiplataforma, né? E aí tem o próximo nível, né, que é o framework, tá? O que é o framework? Não, o framework ele vai dar
esse conjunto de ferramentas para você desenvolver algo, né? No caso, a gente geralmente fala o framework web, né, que seria as ferramentas, né, que você vai poder desenvolver aplicações web. No caso do .NET Framework, a gente tinha aí o Web Forms, o ASP clássico, nossa, o grande ASP clássico, super antigo aí, mas no Web Forms a gente mantém muita aplicação Web Forms por aí, então faz parte. Temos aí, por outro lado, né, essas aplicações, mas tem o ASP.NET MVC também, tudo isso mais focado no .NET Framework, né, ou seja, executando em ambientes Windows. Aí, com o lançamento do .NET Core, tivemos aí o nosso framework web ASP.NET Core. E a partir daí a gente tinha a ferramenta, né, para você desenvolver aplicações web, só que em multiplataforma, né, ou seja, em outros sistemas operacionais. E uma mudança, né, curiosa que aconteceu foi o quê? Né? Quando a gente chegou na versão 5, né, a gente começou aí a não se chamar mais .NET Core, né, porque, bom, estava sendo adotado, né, de maneira massiva a parte do .NET Core, né, multiplataforma, uma pegada bastante de open source também do lado da Microsoft, e aí acabou que meio que parou de fazer sentido você usar o termo Core, né, a Microsoft acabou usando mesmo .NET e acabou, ou seja, a versão padrão agora já é multiplataforma, não é aquela versão lá que era exclusiva, né, em ambiente Windows. Agora, realmente, o .NET já é multiplataforma, já é amplamente aceito. Então, isso é uma coisa bem, bem positiva, né? E isso é um dos motores, né, que tem conduzido a Microsoft, né, e o C Sharp para frente, né, o .NET no geral, que é a grande integração, né, com o open source, né, com a comunidade. Lançamentos, né, todo ano, contribuições, então isso aí tem realmente acelerado bastante o resultado do .NET junto aí com o .NET Core. Então, curiosamente, o framework, que é o ASP.NET Core, ele segue chamando com a palavra Core, né? Mas o que é a plataforma em si, ela já é chamada .NET, né? 5, 6, 7, 8, por aí vai. Realmente já tem toda essa mudança de nomenclatura. Acho que é bem nessa parte aí que eu queria falar sobre a para tirar essas dúvidas aí. Não, legal demais. Então, resumindo, para a gente, sim, basicamente, hoje em dia, o que a gente tem de mais moderno é o .NET para o desenvolvimento e o ASP.NET Core para o desenvolvimento web, né? Perfeito. Basicamente, os nomenclaturas que a gente tem que se preocupar se a gente for pegar as tecnologias mais recentes são essas. Perfeito. Isso mesmo. Legal, gostei bastante dessa introdução e acho que agora a gente já pode entrar um pouquinho, então, no tema mesmo, assim, de qualidade de código, de otimização. E aí vamos começar, então, com qualidade e algumas especificidades aí do .NET que a gente pode dar, né, até de dicas aí para os nossos ouvintes, para a gente enveredar aí na qualidade de código. Perfeito, perfeito. Posso fazer uma introdução rápida apenas à importância da qualidade de código? Que aí Claro, já vai claro, justificar esses próximos temas aí, né? claro. Apenas eu gosto muito de pesquisa, né? Eu gosto de pegar o que algumas empresas publicaram, né? A Stripe, ela fez uma pesquisa em 2018, né? E ela estimou essa questão aí que o débito técnico, né, de 40 horas semanais, em média aí você tem umas 13 horas e meia gastas com débito técnico, né? E 4 horas gastas com código ruim. Ou seja, você juntando isso aí, você já tem aí um baita gasto de tempo, né, do desenvolvedor com débito técnico, com código ruim, né? Então isso é um grande problema, né? Porque pensa só, pô, a gente tá chegando aí, né, 17, média de 17 horas de 40, então temos aí praticamente, vou fazer um cálculo super rápido aqui, mas a gente tem aí imagina que quase 50%, né, 45% de você, do tempo, né, desenvolvedor com isso. Então a parte de código é muito importante, a parte de qualidade, né? Porque no final isso se transmite em questão financeira também, né? Que as empresas, pô, no final, se você fazer isso, fazer a regra de 3 aí no mês, no ano para uma empresa, Uhum. realmente a qualidade do código impacta bastante, né, a parte financeira de uma empresa. Então, essa é uma coisa que eu gosto bastante de falar, né? A Coldcine também fez uma pesquisa, algo nessa linha, também deu uma porcentagem bem similar, né? 42% também do tempo o desenvolvedor gasta, né, com a parte de manutenção, né, com débito técnico, né, e tudo mais. E então tudo isso é muito importante para a gente ir desenvolvendo, né, e já levar em conta quando a gente está desenvolvendo de primeira vez, né. Então, pô, quando você já conhece as melhores práticas e alguns recursos do próprio .NET, né, do C Sharp para escrever melhor código, você consegue evitar aí no futuro problemas, né, problemas de performance, você começa, se pensar que, caramba, se algo não atender as expectativas em produção, isso vai voltar para a equipe, né, então pô, quando você volta para a equipe, cara, é trabalho toda a esteira, né, produto, suporte, desenvolvimento, qualidade de código, né, com a parte QA, né, Quality Assurance, cara, toda a esteira, gerência, cara, toda a esteira que vai ser realmente vai ter horas a mais aí adicionadas, né? Então isso é uma coisa muito importante. Pô, se a gente conseguir escrever algo,
que já vai ter uma qualidade boa, né, com as melhores práticas com o .NET, cara, a gente já vai estar economizando horas aí mais à frente, né? Isso é uma coisa bem importante de se levar em conta. Por isso é importante de entender, né, os recursos da linguagem para conseguir entregar software de melhor performance, né? Então pronto, eu acho que era mais essa pesquisa para quem tiver interesse, né? O nome da pesquisa era a da Stripe era The Developer Coefficient, né? O coeficiente do desenvolvedor, e a pesquisa e tem uma pesquisa do CodeSym também relacionada a isso. Sobre a parte também de débito técnico. A McKinsey também fez realmente uma pesquisa também sobre isso, né, com CIO, já na parte de budget mesmo, então até 20% é gasto também com isso do budget de TI, então assim, outros valores muito altos. Então, basicamente, essas suas pesquisas que tiver interesse. Esse tema de débito técnico, né, é um negócio realmente que, além de aplicar, né, não só no .NET, mas para várias, né, para todo o desenvolvimento de software, né, no geral, é um tema que geralmente os times têm dificuldade também, né, de defender, mas por que você precisa tratar os seus débitos técnicos, né? Por que você não desenvolveu certo da primeira vez? Mas a gente sabe que a linguagem evolui, né? As tecnologias evoluem, os frameworks evoluem, e às vezes tem coisas que realmente a gente precisa ficar revendo, né? Para que a gente esteja sempre utilizando as melhores práticas da linguagem. Mas, enfim, né? Quais, então, são as melhores práticas aí do .NET que a gente pode entrar? Perfeito. Vou começar aqui com uma prática, né, que é uma prática mais de alto nível, assim, por assim dizer, né, que é uma prática que você pode aplicar com outras linguagens, mas com o .NET eu vou falar um pouco sobre as bibliotecas que você pode utilizar, né. Você tem a prática de caching, né, então, caching é um conhecido aí, né, uma prática muito conhecida, mas para quem não conhece, e acho que isso é ótimo, né, explicar a parte dos fundamentos, né. O caching diz respeito aí você deixar, né, informações, dados, buscas como posso dizer, em um armazenamento mais rápido, né? Ou seja, você poder aí facilitar o acesso a determinadas informações. Geralmente essas informações são informações mais estáticas, ou seja, você não vai precisar ficar alterando, né, a fonte do cache, e isso permite você ter melhora de performance no geral, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma consulta de banco de dados, imagina, um banco de dados muito conhecido por aí é a listagem de países, listagem de cidades, listagem de você tem vários tipos de listagem de estados, que não é uma lista tão grande, né? Mas enfim, né? Todo esse tipo de dados são dados muito estáticos, né? Quando a gente tá falando de dados estáticos, se você tem que ficar toda hora, né, ir no banco de dados, né? Isso acaba realmente onerando recursos, né, da máquina, né, de computação. Então, uma prática muito comum é a parte de cache. Então, aí, com o .NET, como a gente consegue aplicar isso, né? Em quais cenários aplicaria essa parte, né? Bom, primeiramente, né, a gente vai fazer, como eu falei, de parte de consultas, você vai geralmente utilizar ele como se fosse aí uma parceria, né, com o Entity Framework ou com o Dapper, quando você for fazer uma consulta, e você vai pegar resultado dessas ferramentas, dessas bibliotecas, né, de acesso a dados, né, a DL.NET, enfim, e você vai guardar isso numa cache, né. Essa cache você pode armazenar ela de duas formas, pode ser uma cache do tipo de memória, ou pode ser que vai ser basicamente armazenado, né, na própria máquina, né, que onde a aplicação está hospedada, ou você pode utilizar aí uma cache distribuída, onde ela vai ter seu próprio servidor e múltiplas instâncias podem acessar essa cache, né. Então, a decisão sobre se vai ser cache de memória ou cache distribuída, geralmente vai ser dependendo da sua arquitetura, do seu sistema. Então, se você, por exemplo, tá uma aplicação monolítica, vai ter uma única instância sempre do sistema, né, de uma aplicação .NET, por exemplo, cara, você vai querer geralmente uma cache em memória já vai resolver seu problema. Agora, se você precisa realmente disponibilizar essas informações para mais de uma instância, né, ou para múltiplas aplicações dentro da sua arquitetura, né, dentro do seu sistema, aí realmente você vai ter que, né, provavelmente utilizar aí uma arquitetura, um caching distribuído, né, como o Redis, por exemplo. Então, isso é uma coisa bem importante na hora da decisão, porque eu já teve inclusive um case, né, não um case de sucesso, eu gosto de falar de case, vou falar os dois cases, sucesso e de ruim, né, e deu errado, né. Um dos cases era que a gente ia ter que implementou cache memória, só que em um certo momento a gente teve que fazer uma escala horizontal da aplicação. Então a gente teve que foi lá e criou uma segunda instância. Só que qual o problema? O problema é que a gente estava usando cache em memória do .NET. E aí você tem um problema, porque você imagina, uma requisição ela vai para uma instância e você vai lá e salva em memória daquela instância. A outra instância não sabe o que está sendo armazenado lá na outra, né? São duas instâncias diferentes. E a gente está usando cache memória. Então o problema foi, começou a vir requisição do mesmo cliente, só que estava caindo para outra instância. E aí meio que fazia o trabalho repetido. A gente checava na cache? Não tinha. Só que estava na outra cache.
Então, aí começou a fazer trabalho duplicado, né? Sempre que tinha uma instância que ia para um lado onde não tinha essa informação, acaba criando a mesma cópia de cache para cada instância, né, da aplicação. Então, acaba tendo trabalho extra, bater essas vezes no banco de dados, não é um grande problema, mas a gente começou a notar esse problema de performance. A gente estava acompanhando e lá, pô, por que não tá indo na cache correta, né? Não tá indo na cache. A gente começou a perceber isso. Então, esse é um cenário importante. Nesse caso, a gente mudou para o Redis, que foi o que fazia mais sentido, porque era unificado todas as aplicações .NET consumidas dele, né? Sobre a parte de cache de memória, fazendo sentido nos casos, que faz muito sentido em vários casos, você pode utilizar aí, por exemplo, o próprio Memory Cache, né, do .NET, que já está integrado no ASP.NET Core, muito bom, resolve bastante problema, bem fácil de utilizar. Ou você pode utilizar, por exemplo, o Lazy Cache, também é outra biblioteca aí que atende bastante essa parte de cache em memória, né? Não somente cache em memória, na verdade, o Lazy Cache também tem a parte de integração com outros providers, né? Então você pode utilizar o Redis, o cache de memória do ASP.NET, entre outras opções, ele também atende muito bem. Então, esse é o primeiro caso aí é memória. Então, você está batendo muito banco de dados, você precisa realmente de uma performance alta, né? Você realmente vai acabar precisando analisar alguns cenários com uma parte de caching, né? É, tem um case aí que eu posso comentar sobre o case de sucesso dessa vez, sobre o uso de cache. Só que eu gostaria de saber se tem algum comentário, se a gente pode conversar um pouco sobre a parte de caching, o que vocês acham? Na hora que você contou aí do seu caso, né, de falha aí da utilização de cache, eu lembrei de um que não é exatamente um cache, né, mas que quando, há muitos anos atrás, eu estava trabalhando num produto que também era .NET, e aí eu precisava armazenar os pagamentos feitos nesse produto. Só que eram pagamentos que ainda não tinham sido integrados no banco de dados, então eles ainda estavam em memória. Então era como se fosse assim, um pagamento que eu tinha falado que tinha feito, mas ainda não tinha sido confirmado, como se fosse algo assim. E aí eu utilizei objetos estáticos, uma lista de objetos estáticos. E aí deu muito ruim, né? Justamente porque quando essa aplicação foi para produção, os meus objetos estáticos eles não estavam em todas as instâncias, né, dos servidores que aquela aplicação estava. E aí os pagamentos, eles apareciam, eles surgiam, eles sumiam, e era uma loucura. Dependendo do momento da aplicação, meus pagamentos simplesmente desapareciam. Isso chegou a ir para a produção, depois de um tempo que a gente foi descobrir, né? Eu era estagiária na época, né? Só para minha defesa. Eu era estagiária, e aí que a gente descobriu, e aí eu percebi que eu não poderia utilizar esse tipo de estratégia. Foi aprendizado, né? Inclusive lembro até hoje, né? Os pagamentos da galera sumindo. E eu acho muito legal essa discussão do cache mesmo, não só para o .NET, mas para qualquer outro desenvolvimento que a gente vai fazer, porque é um problema muito comum a questão da gente ter problemas de performance com o banco de dados, né? Eu trabalhei também num projeto aí legado, né, em que a gente tinha muito problema com requisição do banco de dados, que gargalava e tudo mais. E a gente precisou fazer algumas otimizações lá, e a ideia de se usar o cache foi uma das primeiras que a gente, né, pensou e resolveu vários dos problemas. Sempre que era alguma informação mais estática, igual o Luiz comentou aí, a gente ia lá e ia para a abordagem do cache, e isso já evitava ir no banco ali mais uma vez, já evitava mais uma dor de cabeça. Esse é um tipo de problema muito comum de acontecer, né? Então, se a pessoa já pensar nesse tipo de implementação em tempo de desenvolvimento ali, né, quando ela tem a história na mão, evita uma dor de cabeça futura, uma possível dor de cabeça futura ali também, né? E falando de refatoração de legados, mais ainda, né? Vem como uma opção, uma mão na roda aí mesmo. O que não significa cachear tudo também, né? Mas significa cachear, como vocês falaram, né, os objetos estáticos, que tem pouca modificação, e que eu também faço muitas consultas. Também que se eu faço uma consulta uma vez na vida, outra na morte, também... Perfeito. E ainda tem um caso, né, que você pode atualizar o cache, né? Não é um problema atualizar o cache, né? Porque é aquela coisa, como a gente falou, é o dado mais ou menos estático, mas também você pode ter uma atualização. Aí a questão é você garantir que vai ser atualizado de forma correta, né, a cache, que as requisições seguintes vou pegar o objeto atualizado. Essa é a parte mais importante, porque já teve um caso, né, que a gente atuou, né, até vou falar um pouco mais, esse caso eu diria que é o principal, que a gente aqui atua ainda mais nessa parte de desempenho, né, de aplicações, né, de uma empresa gigante financeira aqui do Brasil, e a gente tinha um requisito aí de acesso de microserviços em alta escala, né, digamos aí de 2, 4 mil acessos por segundo, né, mensagens processadas. Então, assim, é uma escala muito grande,
E aí surgiu o caso de que, pô, Luiz, a gente precisa otimizar isso para bater isso, né? Só que a questão, qual era o problema? A aplicação estava batendo aí 150 por segundo. E era para bater 3.000, 4.000. E aí? Quando sai de 150 por segundo para chegar com 3.000, 4.000 processamentos, né? Isso é uma coisa muito, muito. E a gente começou a ter uma cadeia de otimizações, né? Que a gente começou a fazer, né? A primeira delas foi a cache que a gente realizou. Então a cache aí atendeu, já melhorou bastante, né? Isso até é uma coisa muito importante quando nós falamos de desempenho, né? Você pode ter aí o melhor acesso a banco de dados, você pode ter aí o melhor cache que você esteja utilizando. Se você tiver uma operação que vai atrasar, a aquisição vai ser lenta. Isso é o problema, né? Afunda. Então você pode ter, sei lá, uma operação vai durar 1 milissegundo, outra vai durar 3, outra vai durar 9. Você tem uma operação que vai durar 300. Acabou. Sua performance, tipo, você otimizou 3 coisas. Infelizmente, não foi suficiente. Sua aplicação vai seguir gargalando, né? Como se diz. Então, isso é um grande problema na parte de performance, né? E por isso que você precisa realmente fazer uma espécie de tracing aí de saber exatamente qual está sendo o problema. E não esperar que, por mais que essas práticas que a gente está discutindo e que vai discutir, elas vão ajudar bastante, mas é uma parte muito importante entender, mapear tudo, né? Porque, como eu falei, só uma dessas aí já não adianta, né? Então, uma parte de que é complicado nessa parte. É, então, na parte do caching era isso que a gente acabou utilizando, a gente, como comentei, acabamos utilizando o Redis e ajudou bastante e resolveu o nosso problema. Depois começou a surgir outras coisas, mas a gente pode falar que no próximo tópico eu falo um pouco mais que a parte de dados, né? Mas que a gente teve que utilizar, como falei, em otimização a gente usa tudo, né? A gente não é só um caching que a gente acabou utilizando. Inclusive, uma coisa que a gente fez que ajudou bastante, que a aplicação já tinha que começar já performando bem, sabe? Então o que a gente fez foi, a gente já sabia quais eram os objetos que tinham que ser acessados logo de início da aplicação, e a gente já fez o caching deles no início da aplicação, né? Imagina, estamos falando da parte aí de operações de corretoras, né, por exemplo. Corretora a gente tem um horário, né, 10 da manhã, por exemplo, ou 9. Vocês me corrijam, eu nunca lembro. Acho que é 10 horas ou 9, eu lembro que muda, né, de vez em quando. É, e aí, o que acontece? Então, se a gente já sabe que a aplicação vai precisar começar a rodar a partir de tal horário, a gente consegue aí colocar, né, um código, né, no .NET que você consegue fazer já o cadastro desses objetos já em memória, no cache, para que a primeira requisição da corretora já consiga já ser diretamente consultando os objetos da cache. Então, isso foi uma coisa que agilizou bastante nossa performance também. Não somente as seguintes, né, mas já começar já fazendo como se fosse um bootstrap mesmo do que a gente precisava em cache. No início da aplicação já subiu tudo na cache e as primeiras requisições já vinham já direto do jeito certo, né? Do jeito que a gente precisava. E falando ainda de otimização nesse tema, uma outra prática aí que eu gostaria que a gente falasse um pouquinho era sobre as métodos, consultas síncronas e assíncronas, que eu acho que também é um outro tema que dá um paninho para a manga aí, né? Quando utilizar, Perfeito, com como certeza, né? utilizar. Perfeito. Vamos lá, né? A gente tem aí esse Async-Await, né? Muita gente usa, mas a realidade é que muita gente não entende muito bem por que tá usando, né? Bom, eu prefiro que a pessoa esteja usando do que não esteja usando, mas é claro que é muito importante saber, porque você pode acabar realmente utilizando, né, de uma forma que não seja em um cenário que não seja tão necessário, né? Então vamos lá, Async-Await, né? Então o que a gente tem aqui, né, nesse cenário é que quando você faz uma operação que chamam de I/O, né, entrada e saída, né, a gente está tendo que esperar em cima de recursos externos. Então, estou falando de, pô, a rede, por exemplo, uma chamada, um servidor externo, um acesso a um banco de dados, uma leitura de um arquivo, né? Então, estamos fazendo operações aí que são operações de I/O, né? Aí o que acontece, né? Quando você faz isso e você, por exemplo, não utiliza, né, uma operação tipo assíncrona, no final sua thread ela vai ficar bloqueada até que você tenha uma resposta desse componente externo, né? Então, isso pode levar a um problema. Imagina, você começa a ter um banco de dados que começa a ter um timeout, né? Começa a ficar lento, né? E essa sua thread está bloqueada. Então, o que acontece é que você vai começar a acumular threads que estão bloqueadas, né? E aí você começa a chegar um momento que você vai ter o chamado problema chamado thread starvation, né? Ou seja, faminto, né, de threads, né? Ou seja, você ia faltar basicamente threads para processar novas requisições, né? E tudo isso porque você está fazendo operações de I/O sem estar aguardando, né? Sem estar realmente disponibilizando essa thread para fazer o trabalho enquanto está esperando o retorno, né? De banco de dados, de APIs, enfim, né? Então, quando a gente começa a usar o async, né, o wait, a gente dá meio que uma permissão para essa thread fazer outras coisas. Então, cara, ó, você lança um pedido para o banco de dados e, ó, a partir daqui você vai poder fazer outras operações. Quando voltar o resultado, o trabalho vai seguir sendo feito normal.
tá? Então, com isso a gente consegue ter uma melhoria na parte de performance, eu diria que seria o desempenho da eficiência, né, computacional, né, eficiência de processamento de fato. Então, isso basicamente pode evitar aí problemas maiores na parte de quando tiver em um momento de instabilidade, entre outros momentos da sua aplicação, você vai acabar aí tendo uma melhoria na performance da sua aplicação com o 508. Então, na dúvida, use o 508 com acessos a dados, né, acesso a APIs externas e tudo mais, é preferencial que você faça isso, tá? Aí vão ter os cenários ideais para a gente usar uma operação assíncrona, né? Quando você realmente não precisa da resposta naquele momento, você pode trigar, digamos assim, uma operação assíncrona sem aguardar ali a resposta, né? E o que eu acho legal do .NET é que a gente meio que pode ir tornando esses métodos, essas funções assíncronas meio que por padrão, né? E só esperar a resposta mesmo quando for necessário, né? Então, já meio que dá uma forçada no desenvolvedor a pensar nesse caso, né, nesse cenário de fazer a operação em paralelo mesmo. Né? O que eu gosto, exatamente isso que você falou, né? Que já, por padrão, o desenvolvedor já precisa pensar, né? Já precisa estar com o mindset, né? Com a cabeça voltada para a performance, né? Para uma otimização daquele código. Então, isso é bem legal mesmo. Uhum. Exato. Então essa parte aí, né, então, de forma resumida, né, quando a gente começa a utilizar o 508, a gente consegue aí, eh atender mais chamadas, né, de forma concorrente, né. Por quê? Como eu falei, pô, a sua thread ela não vai ser mais bloqueada ficando esperando essa operação, né, ter o retorno, né, de I/O. Ela vai ficar livre para poder, realmente tomar outras tarefas, né. Então você realmente libera recursos, né, data thread para enquanto a operação tá em funcionamento. E também tem as operações que vocês comentaram de multithread, né, paralelismo, então aí temos outras alternativas aí para poder fazer processamentos que demorariam mais tempo, mas conseguindo utilizá-lo de forma paralela também agiliza bastante alguns tipos de operações, né. Beleza. Uma outra dúvida que o pessoal sempre confunde, aí, principalmente no .NET, é sobre injeção de dependência, né? Às vezes a galera vê lá uma injeção de dependência funcionando, copia ali a injeção, funcionou, tá ótimo, né? Vê um singleton lá, é isso mesmo, vambora, e bola para frente, né? Sem, às vezes, entender muito bem o conceito ali por trás e como fazer uma injeção de dependência correta para cada caso ali, né? Como é que você vê isso aí no .NET, Luiz? O que você pode dar de dica para a gente sobre injeção de dependência? Perfeito, vamos lá, né. Então, quando a gente fala aí, né, de gestão de dependência, né, falando brevemente aqui o conceito, né, seria a gente conseguir aí, isolar, né, a aplicação da responsabilidade de iniciar suas próprias instâncias, né, em relação a uma dependência, por exemplo, né. Então, através da injeção de dependência, a gente simplesmente fornece já essa instância para a aplicação e ela não precisa usar aquela palavra-chave new, né, de inicializar uma nova instância de algum objeto. Então, com isso a gente faz meio que, vai liberando responsabilidades dela, né. Uma dica extra é que através das interfaces, né, de uma injeção de dependência, a gente consegue isolar ainda mais, consegue depois deixar o código mais testável, né, a partir de testes unitários, enfim, isso é um ponto bem importante. Então, para mim, injeção de dependência é muito importante, mas injeção de dependência com interfaces, né, melhor ainda, né, com a parte de utilização de interfaces. Vamos lá, então aí, com base nisso, né, no .NET, com o .NET Core, a gente tem a partir, né, do lançamento do .NET Core, a gente começou a ter acesso a recursos nativos de injeção de dependência, né? Isso é uma coisa que a gente não tinha antes da versão do .NET Framework. A gente tinha que recorrer a outras bibliotecas, como, por exemplo, Inject, entre outras, porque as nossas aplicações não tinham capacidade de fazer uma configuração de injeção de dependência, né? Um trabalhinho a mais. Com o recurso do .NET Core, ficou muito fácil de usar injeção de dependência, né? Então, hoje em dia, a gente consegue realmente, inserir, né, no container de injeção de dependência e um objeto e sair utilizando ele ao longo da nossa aplicação, né. Desde o ponto focal, que é os controllers, né, quando a gente fala de APIs, né, com o .NET Core, até através de outras aplicações que vão sendo, participando da injeção de dependência. Agora, um ponto muito importante, né, que inclusive é algo que se questiona muito tanto, né, em conversas, né, de equipe, discussões técnicas, entrevistas também pedem muito isso, é saber diferenciar os ciclos de vida, né, de um objeto, os tipos de ciclo de vida de um objeto na injeção de dependência, né? Porque atualmente a gente tem três, né, que são os transient, o scoped e o singleton. Então tem uns três tipos e aí a gente acaba pensando, pô, qual deles eu devo utilizar? Qual deles faz mais sentido, né? Então, primeiramente, tentando entender cada um deles, né?
O singleton é de mesmo nome, né, que o design pattern, né, que o padrão de projeto singleton, ele diz respeito aí ao objeto que vai ter aí vivência, né, de longa duração, né, na memória da nossa aplicação. Então ele vai estar lá disponível e ele é uma única instância. Então ele não vai, meio que a instância ela não se renova. Se você alterar, por exemplo, você utiliza o singleton e você no uso da injeção de dependência, você vai lá e muda uma propriedade, um contador, qualquer coisa desse objeto de singleton, na próxima requisição, ele vai estar lá, a sua alteração vai estar lá persistida, porque é o único objeto aí, né, que ele é singleton. Agora, vamos para os outros dois casos, que seriam o scoped e o transient, né? O scoped, eu tenho visto que ele é o mais, as bibliotecas no geral utilizam mais ele, né, por conta da sua característica de ser, daquele objeto, ele ser criado para um ciclo de requisição completo. Então, você fez uma requisição HTTP, numa API, por exemplo, com a ASP.NET Core, aquele objeto scoped vai ser o mesmo objeto ao longo de toda a sua aplicação. Tá? Então, hoje em dia, né, a gente tem alguns exemplos, né, que a gente tem aí na parte do scoped. Geralmente utiliza um scoped, por exemplo, ao inserir repositories, o contexto de dados, né, com F-Core, por exemplo. Então, a gente já tem alguns tipos padrões aí que já usam o scoped, né, nessa situação. Então, quando a gente usa, por exemplo, o scoped, se ele é aquela mesma instância para o ciclo da requisição. Então, se você alterar ele dentro daquela requisição, ele vai ser realmente a mesma instância ainda. Porém, na próxima requisição, já não é mais. Ou seja, tem uma flexibilidade maior, né, em relação ao transient, por outro lado, que ele é a cada uso, a cada injeção de dependência mesmo que você usar ele, ele já é uma nova instância. Então, por exemplo, a gente tem um controller e faz uma injeção de dependência de um objeto, por exemplo, né? Esse objeto, se você está, por exemplo, chamando um serviço, por exemplo, de aplicação, um repositório, enfim, e lá dentro você injetar ele também essa mesma instância, no Transient são duas instâncias completamente diferentes, né? É cada uso dela dentro da aplicação Transient. Já o Scoped, se você fazer essa mesma situação, é a mesma instância, mas, claro, dentro dessa mesma requisição. Depois, em outras requisições, já é outra instância, já é outro jogo, né? Então, realmente é entender, cara, qual faz mais sentido para aquele momento? Se é uma configuração, né, geralmente configurações, algo mais estático, etc., né, talvez você queira aí utilizar um singleton, né? Se você está querendo, por exemplo, por padrão eu vejo, né, a parte de mercado, projetos, por padrão o Scoped já atende muito bem, tipo, a maior parte das situações, né, eu diria. Que se for ver na parte de Transit, por exemplo, em qual situação eu quero que seja sempre uma nova instância, né, ao longo da minha aplicação. É um caso mais difícil, sabe? Se for ver assim na prática, eu não lembro de cabeça assim, um cenário claro de, pô, vou usar Transit. Scoped, com certeza, por padrão, eu acho que é o mais utilizado. E Singleton, se fizer sentido, sim. Você utilizar por conta dessa questão de manter o mesmo objeto para configurações, enfim, tudo mais. Então, acho que seriam essa diferenciação que é importante ter, né, na hora de usar a injeção de dependência. É muito massa. E assim, como é que isso se reflete em termos de performance também, né? Porque se a gente está falando que o singleton é uma instância, né, para a aplicação e o transient já seria uma instância para cada uso, né? Isso aí provavelmente se reflete em performance, né? Então, realmente é uma preocupação que o desenvolvedor deve ter, né, de usar isso adequadamente, né? Como é que isso se reflete aí? Perfeito, né? No Transit é uma instância por cada, né? Aí a grande questão é, será que numa requisição, geralmente eu vou utilizar o mesmo objeto injetado? É difícil. Por exemplo, eu vou injetar no controller, vou injetar no outro. Ah, sem cenários, por exemplo, agora tem um cenário bom, né? Por exemplo, aí tem vários, é muito comum, né, em uma operação mais complexa, né? Por exemplo, vamos dizer assim, um agendamento de uma casa, por exemplo, né? Você reservar uma casa, um hotel, enfim. Pô, imagina, pô, na minha cabeça você vai provavelmente aí eu vou salvar os dados da reserva, eu vou provavelmente salvar, por exemplo, algum pedido dele, talvez uma requisição para o hotel, para, por exemplo, preparar um check-in ou preparar algum serviço extra, uma reserva, talvez um táxi que você queira pedir, talvez você salve dados, por exemplo, no usuário, pronto, tipo, se tem reserva ativa, enfim, você pode acabar salvando em várias coisas, né, salvando em vários contextos, no repositórios. Nesses casos, você vai ter aí várias operações. Imagina se você usar Transient, para cada repositório, para cada objeto de acesso a dados, você usa ele, você vai ter vários objetos que fazem a mesma coisa, né, na mesma requisição. Então fica um pouco desnecessário. Nesse caso, que são um scoped, ainda mais, né, que inclusive o contexto de dados, né, do F, ele é scoped por padrão, né? Então, por conta disso, faz sentido você usar um objeto que consulte vários repositórios de dados, você vai ter sempre o mesmo contexto lá e não vai ter
não vai ter onerar, né, com a parte de memória de ter várias instâncias paralelas na mesma requisição, né? Então, nesse caso, o scoped faz bastante sentido, né? Um transit daria esse problema de ter vários objetos iguais fazendo a mesma coisa, a não ser que você queira, e aí já vem outro caso, você queira ter esse isolamento, né? Pô, não quero que esse objeto seja compartilhado por outros processamentos. Aí isso aí é um cenário que você estaria utilizando um transit aí, imagina que ele vai afetar a alteração de um método vai afetar o do outro, se você processar, né? Tem que ser um objeto do zero. Pô, nesse caso, tem que ser objeto do zero. Uma calculadora de alguma coisa, você processa várias calculadoras, por exemplo, com base em uma lista, por exemplo. Cada item da lista vai fazer um tipo de cálculo diferente. Só que se você rodar o primeiro item, imagina que para o segundo já não funciona, tem que ficar reiniciando de fábrica, né? Aí você tem algumas alternativas. Você usa um transit, só que vai acabar gerando vários objetos, né, de memória, isso pode ser um problema, ou você vai ficar inicializando, você zera, né? Tipo, chama um método aí para zerar o estado dele, em vez de criar novas instâncias. Então, realmente é caso a caso, tentar entender se faz sentido, mas geralmente o scope tem sido bastante utilizado nesses cenários, mas se precisar de isolamento, o transit vai atender bem aí também. Uhum. Você falou até no início, né, Luiz, da sua fala, a importância da injeção de dependência no desacoplamento das camadas, enfim, né, dos objetos e tudo mais. E uma coisa bem importante quando a gente fala sobre testes unitários é justamente o nosso código estar bem modularizado e estar bem desacoplado para que a gente consiga mocar as coisas que a gente precisa, né, na hora de fazer o teste unitário, isolar totalmente o que a gente quer testar. Então, nesse tema, testes unitários dentro do .NET, quais são aí as bibliotecas mais utilizadas? Enfim, esse tema. Perfeito, que legal. Tema muito bom, gosto demais desse tema, já fiz algumas palestras só focado nesse tema, testes é um tema que eu curto demais, o que eu mais escrevi, inclusive, no blog, sem dúvidas, né. Vamos lá, testes, né, pô, testes é um tema que no .NET a gente tá, digamos que a gente está bem servido, né, a gente tem aí cenários onde a gente tem diversas bibliotecas, né, para atuar nisso, então hoje em dia a gente tem o XUnit, temos o NUnit, temos o MSTest, temos aí bibliotecas que, pô, cada uma atende, né, bem, e isso é uma coisa curiosa, né, no final a gente tem aí, temos formas de diversas bibliotecas que vão atender o mesmo cenário. Então quando me perguntam, por exemplo: "Luiz, qual a biblioteca suprema, assim?", eu falo: "Pô, não tem, porque cada uma delas atende o mesmo cenário", tipo, são coisas do mesmo tipo, mesmas ferramentas tentando fazer a mesma ação, né. Agora, a ferramenta que é mais famosa hoje em dia para .NET, para escrita aí de testes unitários, sem dúvida aí, que é o XUnit, né. Então esse aí realmente é uma biblioteca que é a mais utilizada, assim, para testes unitários. Inuit também é bastante utilizada, mas essas são as duas principais, né. Então com elas, né, na parte aí de testes, a gente consegue, né, como comentei, se você não utiliza injeção de dependência e não utiliza a injeção de dependência como interface, na hora de utilizar um teste unitário, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque o teste unitário, ele não tem o propósito de atuar de forma de integração, né. Tipo, ele vai lá e acessar, por exemplo, um banco de dados, ele vai lá e acessa, por exemplo, não, o teste unitário ele quer só testar a lógica, né, aquela unidade daquele código, aquele método e tudo mais, né. Então a gente acaba aí que quando a gente está escrevendo um teste unitário e a gente começa a atuar demais com, implementações que já estão com acesso a dados, aí vai ter bastante dificuldade de fazer isso, né, porque você vai ter que configurar um banco de dados, configurar a ferramenta, para poder executar um simples teste, que seria o teste unitário. Então, a injeção de dependência tem um papel muito grande na criação de abstrações, como através de repositórios, através de serviços de infraestrutura, né, junto com interfaces. Com isso, você vai conseguir ter uma facilidade muito grande de fazer o chamado mock, né, ou seja, você mudar o comportamento daquelas interfaces, né, para que você foque só na lógica, você não foque realmente na parte de integração. Então, algumas bibliotecas que você pode fazer isso dentro do .NET, né, a gente tem aí o NSubstitute, né, temos a parte do mock, né, o MLQ. Então essas são as duas principais ferramentas que têm sido utilizadas aí na parte de mocks, né. Então, com isso você vai conseguir definir o seu comportamento e através das asserções aí do XUnit, né, do NUnit, enfim, da ferramenta que você estiver utilizando, vai conseguir fazer essas verificações aí do fluxo do seu código, né, dessa unidade de código. Então, muito massa. E eu lembro um cenário, acho que o teste mais legal assim que eu já fiz, que eu já trabalhei, foi no .NET, que foi um cenário de BDD que a gente fez usando o SpecFlow. E ele integrava com NUnit, se eu não me engano, na época. E eu acho que foi o teste mais legal que eu já fiz, sem dúvida, assim, porque foi um cenário que a gente conseguiu usar BDD de verdade, né, escrever o teste em texto ali, né, e conseguir executar aquele texto ali e ver se estava funcionando naquele cenário. Então, assim,
Uma outra dica a mais aí também, né, para quem tem curiosidade de usar, experimentar o BDD, é a ferramenta do SpecFlow, né? Na época que eu usei foi um case bem positivo, assim. Então, essa parte realmente do BDD, tenho escutado ótimos feedbacks aí sobre ela. Eu ainda não implementei, né? O SpecFlow, escuto falar muito bem dele, mas ainda não cheguei a implementar algo do tipo, então deve ser algo bem, bem interessante de implementar, né? Você realmente, com a parte do texto, você realmente conseguir gerar aí os casos. Eu acho que é uma coisa que soa muito bem, bastante interessante. E além dessas categorias, né, de tempo, tanto dá para realizar os testes quanto a parte de mock, tem outras categorias, né, de bibliotecas de teste, né, como geração de dados de teste. Então temos o AutoFixture, temos o Bogus, são ferramentas aí que vão gerar o seu dado de teste, porque no final do teste a gente quer gerar massa de dados, né? E a gente acaba tendo que criar um bloco gigante de objetos. Então tem umas bibliotecas como o próprio, como comentei, né? O AutoFixture e o Bogus, eles aceleram bastante essa criação desses objetos fakes, né? Esses objetos falsos aí para você utilizar nos seus testes, né? E além disso, você tem algumas bibliotecas que melhoram, né, a legibilidade das suas asserções, né, das suas verificações do teste, né, como o Shoodly, por exemplo, uma biblioteca que eu gosto bastante para você conseguir deixar a sua checagem, né, das condições do teste mais fluídas, né. Você pode utilizar, claro, do próprio Xunit, mas tem algumas bibliotecas que dão uma estendida aí que deixa o código pelo menos eu gosto bastante desse código mais fluido, né, mais legível. Então essas são as principais categorias aí de bibliotecas para associadas a testes unitários. Esse tema de testes unitários eu gosto bastante, né? Inclusive o TDD, né? A gente desenvolver orientado a teste, é um negócio que eu gosto bastante. Mas eu queria trazer um outro tema aqui agora, que é sobre exceções, tratamentos de erro, que eu acho que é um outro tema que a gente fica meio na dúvida. E quando lançar exceção? Quais as melhores práticas? Todo o erro que dá na minha aplicação, eu lanço uma exceção, não lanço? Faço try catch? Qual que é aí a boa prática no .NET? Perfeito, vamos lá, né? A realidade, né? Isso é uma coisa que até minha visão evoluiu ao longo dos anos, né? Assim, no final, as sessões, elas são bem caras, né, para o framework lançar, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Assim, é aquela questão, né? Se tem algum erro na sua aplicação, na lógica, né? Formalmente, você, eu vou lançar a exceção. Só que a gente acaba batendo nesse problema de que realmente a performance de lançar uma exceção é bem complicada, é ruim, né? Prejudica bastante a performance da aplicação. Então, nesse caso, a gente tem que realmente passar a ser um pouco mais seletivo sobre o que a gente está lançando de exceção, né? Então, hoje em dia, né, tem até um padrão associado que chama padrão result, que ele meio que permite que você, ao invés de retornar ou objeto ou uma exceção, né? Por exemplo, uma consulta, né? Você vai retornar lá, retorna um objeto, ou você vai retornar, por exemplo, na listagem, né? Você vai retornar, por exemplo, um código null ou alguma outra resposta, né? Você consegue utilizar isso de maneira um pouco mais, bem mais fluida, sem lançar exceção necessariamente, né? Tem que ficar tratando a exceção. Você consegue utilizar o padrão result. Então, com o padrão result, você consegue definir um modelo de resposta que sempre a sua aplicação vai seguir, né? Isso, inclusive, é muito comum quando a gente está tratando de integração de aplicações, como, por exemplo, com a API Gateway, outros setores, outras tribos dentro da empresa, enfim, né? Você acaba padronizando as respostas exatamente para facilitar para quem está integrando com o seu sistema, né? Então, deu certo, deu errado, onde eu vou pegar os dados, tem uma mensagem de erro, então isso é muito comum, né? Então, geralmente com o padrão result, você vai ter aí uma propriedade para os dados, uma propriedade para a mensagem e uma propriedade para sucesso, por exemplo. Um exemplo aqui de padrão result, né? E você sempre retorna isso, dando certo ou dando errado, tá? E isso, claro, não é para justificar usar código de resposta HTTP errado, né? Não é, mas a gente com padronizando as respostas já facilita bastante. Então, com o padrão result, você consegue aí dar uma diminuída boa no uso aí do uso de exceções, né? Inclusive, nessa parte do padrão result também está associado ao padrão de notification, né? Notificação de erros, né? Notificação de problemas de validação nos seus objetos, enfim, estão associados. Então, com isso você consegue. E aí vem a coisa, Luiz, o que eu lanço de exceção, né? Na minha opinião, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que tem ajudado bastante a gente. Inclusive, contar uma história aqui de um problema que deu porque a gente não estava lançando exceção, né? Basicamente, a gente estava em um cenário onde a gente estava tendo acessos maliciosos nas nossas APIs, tentativas de acesso maliciosos, e a realidade é que a gente estava dando not found, né, tentando acessar recursos por força bruta, né? Então, por exemplo, a gente vai lá tentar acessar o ID 1, o ID 2, começou a fazer testes, começaram a rodar em cima das nossas APIs. Só que a questão é, quando dava por exemplo, para essa operação que a gente estava especificamente, né, que fazia a consulta, acho que era uma operação de fechamento de cadastro de contrato, né? A gente tinha que fazer uma conexão com uma foreign key lá e não estava encontrando, ele não estava dando nem exceção nesse caso, né?
O problema é que a gente não estava detectando esses problemas, né? Porque não está logando, né? Então tem operação que você vai querer logar, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma transferência, você vai fazer uma transferência e não tem fundos, por exemplo. Será que é para logar ou não? Eu fico pensando, pô, mas por que uma transferência sem fundos está tentando ser realizada no API? Não faz sentido. Se você for pensar na interface de um app, por exemplo, você nem chegaria a tentar fazer a solicitação. Faz sentido? Tipo, porque o app deveria bloquear uma ação dessa, o front-end deveria bloquear uma ação dessa. Então, se tem alguém tentando fazer uma operação direto com a API, né, que não deveria ser permitida no front, nem em nenhum cenário da sua aplicação, eu visualizo que tem que lançar exceção. Então, isso é uma coisa que a gente passou a fazer e a gente começou a ter uma visibilidade bem melhor, porque a gente lança exceção, utiliza, claro, tratamento, tem que tratar mesmo. A gente trata aí com bidder, né, com filter do .NET, e a gente loga isso. E através desse log, a gente criou aí, por exemplo, um dashboard no Kibana, né, para a gente visualizar isso. A gente, na verdade, confundi, né, foi no Grafana, né, Kibana não. Foi no Grafana e a gente começou a ter visibilidade quando tinha exceção. Pô, tal dia, 3 exceções. Pô, a gente ia lá investigar. Por quê? Qual foi o ID? Quem foi? De onde? Qual foi a origem? Começou a investigar isso. Então, a exceção eu visualizo que, assim, eu acho interessante você lançar quando realmente é um cenário que não deveria ser nem permitido na sua aplicação, né? Esse é um cenário que eu considero que seria importante de lançar. Os cenários, que são cenários possíveis de fazer, por exemplo, cara, por exemplo, a pessoa foi solicitar um cadastro de alguma coisa e aí você coloca um dado errado, um formato errado de CEP, um formato errado de CPF. Pô, aí pô, eu vejo que faz sentido retornar aí uma resposta e tudo mais, faz parte, né? Mas quando é uma operação um pouco mais crítica, que não faria sentido nenhum ficar fazendo tentativa e dar exceção em um caso específico, né, dar um erro em caso específico, pô, para mim tem que dar exceção. E logar bem, logar e ter uma ferramenta de observabilidade para garantir que isso não fique sendo repetido, né? Mas claro, sempre respeitando essa questão da performance, sim, mas mais performance e segurança, né? Acho que segurança na escala, assim, segurança e performance. Performance é importante, mas segurança é mais, né? Sim, você falou aí que essa percepção sua da exceção mudou com o tempo. E eu lembro que há algum tempo atrás, eu trabalhei numa aplicação que tudo era exceção lançada, né? Todos os erros. E aí a aplicação tinha que ficar, né? Tinha um handle, né, de exceção que precisava ficar tratando. Ah, a exceção é desse jeito, aí eu faço isso. E aí, assim, realmente você falou do custo, e me parece, e de performance, né? Para mim é muito claro, essa aplicação era difícil, porque tudo era exceção e tinha que ficar fazendo esses tratamentos de forma centralizada, num lugar. Enfim, era tudo muito difícil, inclusive debugar a aplicação era difícil, porque tudo lançava exceção. Eu acho que essa evolução da percepção é super importante mesmo, né? Você tem que entender que não é questão de ter orgulho, né? Pô, orgulho, e não, é essa forma que eu aprendi, eu tenho que ser. Eu falo, não, você tem que ser flexível. Eu nem sempre. E eu falo, eu mesmo como instrutor, eu falo para os meus alunos mentorando, ó, cara, eu ensino de uma forma, mas se você vê que tá errado, ou que você não tem tanta visão, cara, pergunta, me questione. Que teve uma vez que ele me questionou, eu falei, caraca, verdade, eu acho que desse jeito vai ficar melhor, desenho código, eu acho que vai ficar melhor. E acabei mudando, e acabou influenciando nos próximos cursos que eu gravei, que eu atualizei a minha abordagem. Então, uma das principais características de desenvolvedores é isso, né? Você saber questionar, né? Claro, instrutores estão lá, contribuem bastante, mas tem que questionar, tem que saber questionar mesmo, e se necessário, você muda a sua visão, porque no final, né, é tudo bem comum, né? Todo mundo tem um único objetivo, que é o quê? Evoluir como profissional, evoluir os sistemas que estão desenvolvendo. Então, o fato de ser meio que levantar uma bandeira e ficar defendendo até a morte, não, para mim não faz sentido, sabe? Tem que ter flexibilidade, tem que ter flexibilidade para entender. Sim. E uma outra coisa que você mencionou aí que eu também fiquei curiosa foi na parte de logs. Porque existe alguma coisa, assim, né, alguma biblioteca, alguma coisa nativa do .NET para tratar logs, algum padrão, né? Porque eu lembro, enfim, né, algum tempo atrás, de implementar o padrão, por exemplo, de interceptor, né, de design de interceptor para tratar logs e tudo mais. Como que hoje é feito aí no .NET? Você acha que é uma boa prática? Perfeito. Inclusive, esse caso aí que a gente comentou de ter um middleware, né, para exceção, capturar exceção, ele faz total sentido ter uma operação de log lá, né? Então, você pode, por exemplo, logar a exceção. E em respeito das ferramentas, a gente tem algumas alternativas, né? Você pode utilizar o Serilog, né, que é uma biblioteca bem famosa na parte, e a Serilog oferece o que é chamado os syncs, né? No dele seria tipo os providers, né? Você pode integrar com outras fontes de logs. Então, pô, o que precisaria entender é
qual fonte de log sua empresa quer utilizar, né? Tem empresa que, por exemplo, utiliza a cloud, né? Utiliza aí por exemplo, Application Insights, né? Quando tá falando do Azure. Tem gente que, por exemplo, prefere utilizar outras ferramentas como o Elasticsearch, depois visualizar aí no Kibana, ou que você utiliza, por exemplo, o Greylog, ou que utiliza, por exemplo, a parte de Prometheus, Grafana. Enfim, tem que entender qual ferramenta mais se enquadra com a própria infra da empresa, né? Já vi muita gente já com problema já de tentar implementar uma ferramenta que a empresa não estava familiar, e a empresa acabou tendo problemas, custos, né, e manutenção. Então, assim, é claro que é importante alinhar bem, né, com a empresa, qual a infra que faz mais sentido, mas, no geral, o Serilog, ferramentas aí, por exemplo, a biblioteca do Application Insights, né, e aí os providers de cada fonte de dados que você for utilizar, né, dependendo da fonte de dados, você pode utilizar uma biblioteca específica, e aí você utilizaria ela, mas Interceptor faz total sentido mesmo utilizar, né, através de um middleware, e você fazer salvar, né, guardar os logs aí de forma tanto a forma automática, né, que é comum, né, e guardar, que é tipo, teve uma requisição, já guardo, né, quanto realmente de forma intencional, que é, pô, eu quero guardar essa informação específica, eu quero guardar essa exceção, que é importante também você tá utilizando ao longo da sua aplicação, né, para salvar. De repente até usa o OpenTelemetry também, né? Que a gente gravou um episódio recente aí, né? Sobre o OpenTelemetry. Perfeito. Igual você falou, né? Dependendo do direcionamento da empresa, do produto, às vezes é uma boa possibilidade para possibilitar a integração com esses diferentes providers aí, né? Sim. Total, com certeza. A gente passou, então, né, sobre várias particularidades, especificidades do .NET, mas uma que a gente ainda não falou foi sobre a camada de acesso a dados e frameworks e bibliotecas que são, né, do .NET aí para acessar dados, né, acessar o banco de dados. Uma bem famosa aí é o Entity Framework, né, você chegou a mencionar o Dapper aí também nas suas falas. Queria então que a gente entrasse um pouquinho nesse tema e falasse um pouco sobre acesso a dados aí no .NET. Perfeito, né? Tema polêmico, né? A pessoa sempre é o famoso, Entity Framework ou Dapper, né? Você abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram, sempre vem essa pergunta. Pô, Luiz, usa qual? Né? Agora, de realidade, né, que a parte do acesso a dados, né, no .NET tá bem servido em ambas, só que é aquela grande questão, né? O Dapper, ele é um micro ORM, o Entity Framework é um ORM. Então, vai ter recursos que o Entity Framework vai ter, que o Dapper não vai ter, e vai sim apresentar uma maior abstração, né? Então é aquela coisa, né? Abstração, você vai ter menor curva de aprendizado, você vai ter menor trabalho, né? De certa forma, você vai ter menos trabalho para configurar uma aplicação com o Entity Framework, né? Você vai ter mais recursos dele, né? Por exemplo, rastreamento de mudanças, entre outros recursos que você consegue ter aí com o Entity Framework, que você não teria com o Dapper, né? Agora vem a grande questão, quando utilizar um, quando utilizar outro. Então, inclusive, né, relacionada a essa parte de otimização, né, que está falando de acesso a dados, um tópico que eu até nem comentei, né, do projeto da gigante financeira que eu participei, que a gente tinha que otimizar bastante, uma das camadas de otimização foi o acesso a dados, e foi outro tema que a gente até conversou e eu não citei, que foi a camada, né, o nível de multithread, paralelismo, que é aquela questão que eu comentei. De nada adianta você ter um cache bom, um acesso a dados bom, mas chegar na parte, por exemplo, do log, que inclusive dava dando problema dos logs, e ser uma performance ruim, né? Então, isso que a gente acabou tendo que delegar isso de forma paralela, né? Na verdade, delegou para rodar em outra thread, porque senão estava atrasando realmente nossa requisição, né? Então, isso foi uma das camadas de otimização que a gente fez. E aí chegamos no momento que foi, tá, primeira fase, a gente está com o anti-framework. Realmente a performance não estava muito interessante. O anti-framework ele tem uma boa performance, todo ano tem atualizações, mas é aquela questão que eu comentei, tem uma abstração. No geral, quando você tem uma abstração, tem coisa sendo feita por vários panos. Tem uma coisa sendo feita por vários panos. Você não utilizar algo por vários panos vai ser mais rápido que utilizar algo por vários panos, quase sempre, Uhum. né? Então, isso acontece inclusive com a parte de mapeamento de objetos com AutoMapper, né? Que a pessoa fala, é mais rápido, o AutoMapper é lento? Cara, é lento. Por quê? Porque você tem uma abstração atrás que vai fazer uma mágica. Se tem uma mágica sendo feita, tem custos, né, de computações sendo utilizados. Então, é claro, você fazer uma instância direta do que fazer usando o AutoMapper vai ser mais rápido fazer uma instância direta. Né? Mesma coisa com a parte de acesso a dados. Você contar com o Framework fazendo a mágica vai ser mais lento do que você utilizar, por exemplo, a ADL.NET, né, que é realmente a biblioteca mais raiz, né, como se diz, né, a raiz Nutella, né? A mais raiz seria o ADL.NET, que você realmente, pô, você tá fazendo aí trabalhando próximo do framework mesmo, né? E você tem um Dapper que também já tem um caminho aí intermediário também, mas o framework está bem performático também, né? Então, aí, nesse caso, a gente teve que fazer alguns testes. A gente fez o teste primeiro com Entity Framework,
Depois fez com o Dapper, a gente viu que tinha que descer pro lado ADO.NET, não tinha muito como fugir para chegar ao nível que a gente estava querendo chegar, né? Então, isso é uma coisa importante, que é você tem que entender quais são os seus requisitos, né? Para que você vai fazer com a ADO.NET atrasar o seu tempo de desenvolvimento, atrasar o seu tempo de manutenção de código, se você não precisa ter um tempo muito absurdamente elevado de performance, né? Inclusive, isso é uma discussão muito comum dos stakeholders, né? A gente fala, quão rápido tem que ser sua aplicação? Não, minha aplicação tem que ter 2.000 acessos simultâneos. Mas, cara, não vai começar assim, vai começar com 10 pessoas, 5 pessoas de um setor específico da empresa, uma intranet que vão utilizar, cara. Não precisa passar tanto tempo otimizando de início de projeto, né? Claro que é bom utilizar as boas práticas, como a gente vem comentando, né? Mas não precisa chegar a esse nível de otimização, né? Por exemplo, como eu sei que vai ter, daqui a 2 anos vai chegar 100 pessoas, 100 pessoas não é muita coisa, né? Não é uma operação muito crítica. Então, se um Entity Framework, você vai ganhar esse tempo de início já, desenvolver, configurar, tal, já está funcionando perfeito, muito rápido, né? Agora, se você começar a notar problemas de performance, consultas, operações mais complexas, que você acha que você faça o teste e se verifique que através do teste vai ser mais rápido usando o Dapper, você pode usar o Dapper. Ambas podem coexistir, né? Você pode ter a sua aplicação com o core dela, tudo com o Entity Framework, core, e o Dapper para algumas operações específicas que faça sentido você utilizar ele. Ou com a ADO.NET também, mesma coisa. Por isso que é importante utilizar as abstrações como repositório, né? Padrão repositório. Porque lá dentro da implementação dele, você pode usar o Entity Framework, pode usar o Dapper, pode usar o ADO.NET, e ele vai estar isolado através de interface, vai estar isolado do restante da sua aplicação. Só altera seu repositório e pronto. Você não precisa mais alterar nada da sua aplicação. Por isso que é importante ter algumas boas práticas, uns padrões utilizados para agilizar sua seu desenvolvimento, né? Então temos bem esses pontos aí. Então essas 3 camadas aí vão ajudar bastante na parte de acesso a dados, né? É isso que você falou, né? É bem um trade-off entre rapidez, talvez, de desenvolvimento e até de capacitação de pessoas, né? Vamos falar assim, porque querendo ou não, a Entity Framework é simples de mexer mesmo, né? É simples você fazer uma query, enfim, é simples você lidar com retorno, né? Tudo é simples. É um trade-off entre essa facilidade e performance, né? Mas esses 3 exemplos que você deu, eu já participei, enfim, já refatorei sistemas com esse objetivo, né? De tirar o automapper, porque o automapper realmente estava também performando mal, enfim, trazendo lentidão para a aplicação, e de substituir o Entity Framework pelo Dapper. Já utilizei o ADO também, enfim. Eu acho que é muito isso que você falou, de entender o requisito, entender se é isso mesmo, né? Se realmente precisa daquele SLA tão, né, pequeno, enfim. Eu acho que é bem isso aí. E igual você falou que é um ponto polêmico, né? Eu acho que ele é um pouco polêmico mesmo, porque, igual você comentou, o Entity Framework ele traz bem mais abstração, né? Então, se você for olhar para o código bem implementado ali, fica lindo, né? Assim, fica bem mais bonito, bem mais legível, Sim. Fica legal demais, assim, usando o Entity Framework. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto aí um ponto de vista meu, né, que quando a gente tem essa camada de abstração maior, talvez abre margem para talvez acontecerem mais erros, porque você perde um pouco do controle Sim. ali, né, minucioso do que está acontecendo. Então, se você vai ter operações complexas de banco e tem que usar muito bem assim, o Entity Framework, entender bem o que você está fazendo, começa a ficar um risco um pouco maior de você acabar, ou de alguém acabar cometendo algum erro que pode comprometer mais a performance, né? Então, é esse trade-off que a gente fala. Também tem que ver assim, o quanto em legibilidade, qualidade de código você vai ganhar usando o Entity Framework, ou usando Dapper, usando queries nativas, qual que vai ser o cenário que você vai ter mais ganho aí, né? Então, acho que tem que ter cuidado no uso de qualquer ORM, mas no Entity Framework não é diferente. Totalmente, assim. Claro que quando eu trabalhei com o Entity Framework não era, né, nas versões mais recentes, mas eu me lembro de inspecionar a query gerada e, às vezes, primeiro, né, queries que não eram as mais otimizadas, imagino que isso eles já devem ter resolvido, mas também algumas coisas, porque é muito simples, às vezes, você utilizar o Entity Framework, mas no final das contas lá, você está fazendo mais de uma requisição por causa daquelas coisas de lazy loading, né, enfim. Pode ser que funcione, né? Sua resposta está correta, você acha que está tudo Exato. ok, mas por trás dos panos está acontecendo muito mais do que deveria. Exatamente, está fazendo requisições, né, a mais no banco que você não queria. Enfim, eu acho que por mais que seja muito simples a utilização, também tem que saber usar, principalmente quando você está tratando com um alto volume de dados, né, enfim, operações mais complexas no banco, acho que você tem bastante razão.
Bom, gente, acho que fizemos um episódio bem completo aí sobre .NET. Falamos sobre injeção de dependência, sobre exceção, sobre cache, sobre entity framework, sobre log. Falamos sobre muita coisa, sobre as especificidades, né, bibliotecas específicas aí do .NET. Enfim, gostei bastante do episódio. Muito obrigada a todos que nos ouviram até agora. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa plataforma incrível, que eu gosto pra caramba. E é isso aí. Obrigada, Champs. Obrigada, Luiz. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.